Olá, muito boas-vindas para quem está chegando, para quem já estava por aí na espera, para essa nossa aula aberta no Sotras. Boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazerzão estar aqui, estava super ansiosa, já comendo chocolates de Páscoa, esperando que chegasse esse momento. Queria começar já com muito obrigada para todo mundo que disse sim, que abriu espaço e tempo nas suas agendas, nesse contexto pandêmico, para estar aqui comigo, conosco e com outras imagens, outras narrativas, outras ideias. É um pouco dessa proposta nessa nossa aula aberta, desse curso que é o lançamento de abril no Sotras. E estou super feliz, muito alegre de estar com vocês. As inscrições começam agora, nesse momento. A gente tem ali umas orientações no grupo do Telegram. E, bom, eu vou falar um pouco do curso, mas a gente tem uma espécie de caminho para trilhar juntas aí. Então, depois, sem spoilers, a gente chega no momento do curso, né? Mas vamos abrir esse campo de sensibilização. Então, para quem está chegando, muito boas-vindas. Eu sou a Anne Valls. Sei que tem várias alunas que já me conhecem, que já fizeram várias aulas, são de casa. E para várias pessoas que estão chegando, é agora o nosso primeiro contato. Então, muito prazer. Eu sou professora de História da Arte, eu sou filósofa, licenciada em Filosofia e mestre pela USP em Estética e Filosofia da Arte. Estou fazendo doutorado em Artes Visuais. Eu qualifiquei mês passado, isso significa que eu estou mais ou menos na metade, apresentei um pedaço do meu projeto, da minha pesquisa, para a banca. E tenho, então, desenvolvido, né, desde que começou o contexto pandêmico, me lancei nas aulas online, tenho dado aulas sobre artistas mulheres contemporâneas, com alguns exercícios de subjetivação pessoal, que é como eu tenho chamado, e isso também faz parte da minha pesquisa, né, tem esse nome esquisito, mas a ideia é que a gente possa se inserir nessas criações a partir de uma série de obras que eu apresento junto com a vida dessas artistas mulheres de diferentes territórios, e então, para a gente conseguir fazer uma espécie de giro referencial, ou giro imagético, que é como eu também tenho chamado, para a gente perceber que existem dentro dessas produções, desses temas, né, que as artistas trabalham em obras, alguma coisa que diz respeito a nós mesmos. Então, desejos, memórias, afetos, que não estão ali dados evidentes, né, não existem a priori, mas que de alguma forma a gente consegue reconhecer ou identificar. São exercícios que não precisam de nenhuma habilidade, né? Não precisa ser artista ou ser do mundinho das artes. Às vezes basta papel e caneta. Vários exercícios são assim e a gente consegue, de alguma forma, adentrar essas criações ou essas cocriações, né? Então, o mundo online, desde o ano passado, eu já dava aula em algumas instituições aqui em Porto Alegre, onde eu nasci e onde eu resido, mas adentrar o mundo online confirmou alguma coisa que eu acho que eu já apostava, né? Que tem muito a ver com o que eu acredito realmente, que é criar em coletivo ou co-criar. Então, de alguma forma, eu estourei, né, um pouco dessa bolha das pessoas que moram em Porto Alegre, né, de quem podia fazer as aulas aqui, e fui para entrar em contato com quem está no sertão da Bahia, no interior de Minas, no Rio Grande do Norte. Então, né, na outra ponta, no outro extremo do Brasil, e também para fora do nosso país, com pessoas que já fizeram, enfim, do outro lado, literalmente, na Austrália, ou no continente europeu, norte-americano. Então, meu super obrigada para quem está por aí, já assistiu a aula, estava com saudade de vocês, e meu muito prazer para quem também está pela primeira vez nessa aula aberta, gratuita, para conhecer um pouco dessa proposta que é esse curso, é esse lançamento. Então, o nosso primeiro degrauzinho hoje nesse contato. Nosso modo um pouco possível ainda, né, de ser coletivo, vai ser via esse chat aqui, então vocês usem esse espaço para fazer comentários, provocações, o que vocês quiserem trocar. Se quiserem se apresentando, colocando cidade, país, de onde falam, caixa postal, usem desse lugar também. Eu não vou ficar tão atenta, porque eu tenho que prestar um pouco atenção nos slides para dar conta, né, de tudo que eu tenho que apresentar e falar. Vocês sabem que às vezes eu sou um pouco megalomaníaca, quero apresentar várias coisas, porque realmente me parece que são valiosas, que a gente fique rente a elas, tenha contato, né, na companhia desses nomes ou dessas imagens que eu quero trazer, porque eu acho que para pensar passado, presente e futuro, tem algumas apostas aí de caminhos. Hoje é só uma mini amostra, mas vamos aí porque tem várias coisas para ver. Então, se acomodem, peguem uma bebida, tem um papel, caneta perto para fazer registros, né? Coisas de mapeamento que realmente pode ser importante para todo mundo, em diferentes perspectivas e interesses. E, então, sejam
todos bem-vindos a Mulheres Artistas Latino-Americanas e Perspectivas Decoloniais. Eu queria contar brevemente que o Nosotras, ele tem uma mãe, né? Ele derivou desse curso, dessa experiência que eu tive a honra, o prazer, a satisfação de participar da grade do MASP, né? No mês passado a gente teve o curso online Feminismos em Trânsito, Narrativas e Estéticas na Arte Latino-Americana. Eu não sou artista, não tenho nenhum tipo de produção, mas eu sei que uma meta, né, alguma intenção, alguma coisa que os artistas almejam é realmente ter uma obra sua num acervo do MASP ou numa exposição, no espaço expositivo, né, do museu. Eu sei que isso não vai acontecer, mas, enquanto professora, ter ministrado esse curso foi alguma coisa que eu tinha realmente como meta. O ano passado, a gente fez uma aula que é Yoko Ono, Continue Desejando, então cada aula tem uma espécie de título, né, que tenta resumir mais ou menos o que vai acontecer naquele encontro. E na aula da Yoko Ono, a gente tinha um desses exercícios de subjetivação pessoal, que era papel, caneta e uma caixinha de fósforo. E aí, para seguir um pouco das instruções dessas peças, dessas obras que são orientações que a Yoko Ono faz, eu sugeri que a gente escrevesse um desejo dentro de uma caixinha de fósforo e cada uma de nós, alunas ou participantes, tentasse realizar antes de queimar todos os fósforos. E esse era o meu desejo, então eu coloquei como meta da aula no MASP, que é, enfim, né, um dos meus museus mais expressivos da América Latina, e assim como eu sei que várias alunas também conseguiram, eu tive esse desejo realizado. Então, assim, para início de conversa, eu já queria dizer, continuem desejando, as coisas acontecem, essas mulheres são poderosas, esses artistas aí têm uma força que a gente, às vezes, eu acho que nem consegue mensurar. Então, essa é, na verdade, a mãe, né, do Nosotras, porque vários temas, vários nomes que apareceram e foram trabalhados ali, acabaram derivando no curso, que é o Nosotras, que, na verdade, também tem uma avó. Então, a mãe do curso do MASP foram 2 campos de pesquisa que eu estava bem às voltas. O primeiro era com sangue menstrual e território latino-americano, sobretudo década de 70 e 80, e também a aula que a gente tinha, né, no módulo único, que era o Tomar Lacage, Ações Latino-Americanas, que era sobre intervenções no espaço urbano, né, na cidade, na impossibilidade de a gente ir realmente para as ruas, se manifestar, pensar como coletivos, duplas ou artistas, solo, individuais, estavam trabalhando temas feministas, né? Então, tem um pouco já desses mapeamentos aí. Eu sei que é realmente difícil, tem vários nomes que a gente não conhece, de mulheres artistas latino-americanas, então eu me propus a criar alguns módulos, vou falar disso mais por fim, mas já trago aqui que é um pouco desse meu convite, né, desse programa que eu crio para o Nosotras, da gente conseguir juntas, em várias derivas, pensar em nós e outras imagens, outras narrativas que estão por ali, por aqui, que estão nesses entres, que nem eu falo, mas que a gente precisa de alguma forma capturar, se apropriar e ter como companhia, né, para pensar nisso que eu tenho dito, que é a imagem de 2020, de 2021, e daqui para frente também coisas que a gente pretende, interessa, né, criar, ou reconstruir, ou até desconstruir. Então, um pouco dessa proposta, dessa história, e a partir do próprio MASP, eu queria, nessa exposição que tinha, né, histórias feministas, trazer 2 obras para a gente criar um campo de sensibilização que vai se dar num dentro e fora, vamos dizer assim. Então, agora eu vou ficar pequena e as obras vão ficar grandes. Então, deixa eu fazer aqui. E aí, vocês estão vendo esse trabalho já com letreiro, putz, em inglês, assim, de cara, pois é, vamos já pensar nisso. É um trabalho da brasileira, da Santa Rosa Barreto, cujo título é Brasil com Z, então já faz um pouco dessas torções de identidade, de estrangeiro, do que é interior e exterior, desse olhar de quem olha, né, e também identifica, ou dá identidade, realmente, né, alguma coisa com relação à nossa cultura, rótulos, nessa frase que está perguntando, você é brasileira? Eu amo mulheres brasileiras. Essa frase em inglês, que com certeza que várias que também estão assistindo identificam um lugar de comum, que é esse terreno, essa arena que eu estou tentando já nos colocar nesse sentido agora externo, né? Então, primeiro um momento de fora, de pensar como essa frasezinha, que é uma espécie de cantada, de flerte, de abordagem barata,
né, por parte dos homens estrangeiros. Ah, você é brasileira? Eu amo uma mulher brasileira, né? Nisso que tenta nos endereçar e colar como uma espécie de estereótipo, né? A brasileira é a mulher que é gostosona, que é sexo fácil, frágil. Enfim, que tenta nos posicionar e nos enraizar, né, numa coisa que é um rótulo que é depreciativo, que, na verdade, também é de um lugar, de certa forma, que não é bom, mas que é familiar, né, no sentido de que a própria artista morou um período na Europa e, nesse trabalho, ela remete a situações, né, que ela vivenciou e que várias mulheres brasileiras no exterior também são assediadas, né, pelo simples fato de serem mulheres e serem brasileiras. Então, isso já é quase que um argumento suficiente para a gente ter aí uma espécie de opressão, vamos colocar nessa palavra e deixar um pouco ela em suspenso, porque ela vai nos acompanhar em vários trabalhos, né? Vários trabalhos de arte. Pensar que a Santa Rosa Barreto, então, está fazendo uma alusão a essa erotização desses corpos aí, então, como isso está presente no imaginário internacional, realmente desse estrangeiro, né, e sobretudo masculino, mas que possui muito dessas raízes coloniais, né, pensar esse corpo do outro, o corpo da outra, que é um território a ser dominado, conquistado, desbravado, capturado. Então, quantas de nós, né, quem aí nunca, da ordem quase não dá para numerar, talvez, a quantidade de vezes que a gente sofreu esse tipo de assédio, né, em diferentes histórias e situações. Então, trazer um pouco, talvez, desse comum de ser uma mulher latino-americana, uma mulher brasileira, e o que isso significa, né, que camadas, que estratificações a gente tem aí, que categorias, ou que facetas imediatamente estão endereçadas à nossa própria existência. Se por um lado a gente tem talvez um pouco dessa ambiência que eu coloco do exterior, de cultura, de lógica social que está operando, eu queria também trazer esse outro trabalho que estava nessa exposição do MASP, Histórias Feministas, que é um trabalho da Carolina Caicedo, que é Mulheres em Mim, um trabalho de 2010, que vocês estão vendo aí nesses vários bordados, esses vários tecidos que fazem essa trama, esse têxtil, né? Trama do bordado do tecido, pensando numa metáfora ou numa forma até da artista tentar transpor essas barreiras, né? Esses limites que ficam o tempo todo sendo impostos pelo patriarcado. E aí, então, a Carolina Caicedo borda nomes de mulheres que ela admira, que ela tem estima, que são influência ou referência para ela, em roupas que ela coleta de pessoas, né, próximas, colegas, familiares, amigas, e que ela transforma nessa espécie de grande bandeirola e nesse estandarte. Inclusive tem nome de vários artistas, várias das quais também estão no curso Nós Outras em alguns módulos, né. Então, nesse sentido, o que eu quero fazer é que a gente consiga ambientalizar, assim, criar esse campo de sensibilização de alguma coisa que é um pouco mais interna. Então, invoquem, convoquem as mulheres em mim ou em si, né, de vocês, que também são influências, que são referências, que permitiram, que abrem caminho para vocês estarem aqui e agora, né, nesse hoje, nesse 5 de abril, nessas presenças, nessas suas existências, memórias, desejos, afetos, né, impossibilidades de ser, existir, né, de estar no mundo, nas nossas inscrições todas. Se quiserem registrar, também usem desse papel aí, mas pensar nesses nomes, né, então, nesse sentido, também convocar esse trabalho. Só para, minimamente, não vou conseguir toda hora, a todo momento, me delongar muito, né, porque eu quero mostrar várias coisas, e eu sei que tempo na live, a gente chega um momento que satura. Então, nós outros também é pensado um pouco com módulos que vocês podem pausar, e respeitando o tempo de vocês, né, para assistirem, vai ter 1 ano para fazerem isso. Mas, minimamente, para pontuar, a Carolina Caicedo, ela é uma artista que nasce em Londres e que também é colombiana. Ela está num contexto formado por migrantes de várias nacionalidades, né, chilenos, colombianos, latinos em geral, assim. E ela, desde cedo, então, tem uma clara consciência da diferença, né, de ser uma migrante vivendo no norte global, e aí, então, já com 6 anos, no início da década de 80, ela retorna para a Colômbia e encontra um país totalmente diferente do mundo que ela conhecia até então, com outras referências, né, alguma coisa que ela vai dizer também muitas voltas com o volume, né, então o volume das pessoas, o volume da cidade, a vida que tinha um outro volume. A gente sabe, né, Brasil,
somos latinas, que a gente fala alto, que a gente se expressa, né, com uma certa tenacidade de alguma coisa que vai, de novo, criar um outro circuito de referências para elas. Então, eu tenho falado muito dessa tessitura que a gente está fazendo, dessa malha poética, e pensar nesses nomes, né, nós e outras, nós outras, eu acho que também conversa muito com esse trabalho, por isso que eu queria trazer o Mulheres em Mi. Eu vou, inclusive, deixar aqui na legenda para vocês, no chat, um link de um videozinho que tem 1 minuto, que é do MASP, que foi postado lá no Facebook, que a própria artista, a Carolina, fala um pouquinho desse trabalho, que eu acho muito legal, porque tem zoom, dá para ver, eu gosto de dar voz para o artista, né, quando é possível. Então, deixa aqui no chat, depois vocês podem clicar, dar uma olhadinha, uma ouvida, porque eu acho que vale a pena, né? Então, algumas coisas que eu separei. E o que eu separei para hoje tem muito a ver com esse recorte do feminismo decolonial. Tinha várias possibilidades de aberturas, mas hoje a gente vai falar, abordar um pouquinho por aí, com alguns nomes, né, de pensadores e também de artistas. Então, pensar como o imperialismo e como as práticas coloniais monopolizam, eu não vou nem falar no passado, mas elas monopolizam e monopolizaram, claro, todo um sistema de representações, um sistema do que é acessível e do que é legítimo. Ou seja, elas estão o tempo todo, né, essas práticas coloniais, criando e mantendo, configurando, essa é a palavra, várias estruturas que são ideológicas, que estão pautadas por alguma coisa que tem a ver com uma espécie de essência ou de natureza. Essa suposta essência ou natureza, que é claro que é de um delírio de um europeu branco, hétero, etc., essa essência ou essa natureza, que é fictícia, mas que se pretende supostamente universal, ela vai atribuir às mulheres, e não só às mulheres como um grupo homogêneo, mas, sobretudo, às mulheres, população negra, vai imprimir a essas mulheres uma série de opressões e de dominação, sobretudo, né, então, imbricados aqui entre gênero e raça. O feminismo decolonial, ele vai indicar um outro caminho possível. Então, vamos criar outras rotas, também é isso que nós outras propõe, né, de análise dessa opressão de gênero e raça a partir de uma epistemologia ou de criações também que se colocam entre fronteiras, né? Então, pensar todos os efeitos que o colonialismo faz há séculos aí, iniciado lá, vamos supor, mais ou menos, século XV, né, nesse protagonismo ali das expansões, era dos descobrimentos, as grandes navegações, tudo isso, no fim das contas, não está dado por terra, não está suspenso, isso continua se mantendo e existindo. A gente teve, claro, movimentos por libertação, que trazem um plano político, vamos colocar assim, entre aspas, uma independência dessas antigas colônias, mas que não conseguem transpor esse colonialismo enquanto uma relação social. Tem uma lógica aí dessas engrenagens que continuam perpetuando isso, a gente sabe, né? Então, várias lutas por emancipação que ainda dão continuidade, que tentam não dar, né? Mas existe essa lógica imperialista de uma continuidade, que está tentando perpetuar essa dominação e essa opressão, claro, com essa base, essa estrutura nos discursos de norma, de ordem e progresso, né, que vai configurar, no fim das contas, o que a gente sabe é um mosaico, né, de várias desigualdades sociais que estão presentes nessa vida miúda, ordinária, no nosso cotidiano contemporâneo, dia atrás de dia. Então, pensar que essa colonialidade dessas relações, ela existe pulverizada em diversos tipos de situações, alguns mais sutis, outros mais evidentes, e que a gente sabe que fica se estabelecendo ali nessas fronteiras hierárquicas, né, que quer ser muito dicotômico, né? Então, branco, preto, homem, mulher, rico, pobre, então gênero, orientação sexual, raça, etnia, classe social, localização geográfica, tudo isso está criando essas situações de dominação e opressão, né? Quem tem privilégios, quem não tem, quem é opressor, quem é oprimido, e sobretudo oprimida, porque a gente está falando de feminismo decolonial, e a gente vai falar muito a partir dessa perspectiva da mulher. Nesse início, pensando muito nesse feminismo negro, né? Então, dessa mulher negra, né, pensar quais eram os problemas das mulheres brancas burguesas, que eram chamadas as donas de casas, né, que na verdade não cedem uma representação para a necessidade das outras mulheres, né? A Sueli Carneiro vai ser uma dessas teóricas maravilhosa, que vai insistir que essas mulheres brancas devem parar de universalizar esse mito dessa fragilidade feminina, né? Pensando que na verdade essas mulheres brancas
elas estão deixando um bocado de gente de fora, assim como as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres de cores, as mulheres de setores populares urbanos, elas nunca vão se reconhecer nesse mito dessa fragilidade feminina, porque elas nunca foram tratadas ou nunca foram destinos, né, com esse tipo de proteção, ou esse tipo de rótulo, de categoria. As mulheres de setores populares, as mulheres negras, as mulheres indígenas estão o tempo todo fazendo um trabalho que é um trabalho de pessoas escravizadas, ou seja, elas estão ainda fazendo, e isso está muito evidente, porque a gente está vivendo uma época de pandemia que escancarou várias coisas, pensando, né, nessa limpeza doméstica, o cultivo da terra, as mulheres pobres que saem de casa e continuam fazendo esses trabalhos reprodutivos que são completamente invisíveis, enquanto as mulheres brancas estão procurando outro tipo de trabalho, né, dentro do mercado. Então, pensar o que é visível, o que é invisível, o que é violento ou não, e o que se reproduz o tempo todo enquanto força de trabalho, né? Então, pensar essas propostas todas que o feminismo latino-americano também está promovendo, está chamando a atenção para uma perspectiva que vai considerar o gênero como uma variável que não pode ser dissociada das opressões de classe, de raça e até de religião, né? Então, a gente tem que fazer esse exercício de, primeiro, tentar se livrar desse legado eurocêntrico, desse feminismo, para também pensar muito a partir de uma perspectiva racial, né, com essas hierarquias todas que particularizam mais ainda o território latino-americano, pensar quais são esses valores ocidentais que tentam aí a todo momento se reivindicar como universais. Isso é uma tarefa fundamental dentro de vários feminismos regionais, né, de conseguir se libertar desse tipo de perspectiva. Recentemente, vocês estão vendo aí a foto na direita, né, eu li um trecho do prefácio, eu postei lá no Insta, né, no meu perfil, do livro da Françoise Verger, e apesar da autora ser francesa, né, tem uma introdução super profícua, assim, que atualiza essa discussão para a América Latina, né, a gente, ao longo da leitura, consegue compreender que esse feminismo francês proposto, né, pela Verger pode tá aderido, né, ele consegue se alastrar para o pensamento e para as lutas de mulheres de diferentes continentes, especialmente também as das epistemologias do Sul, né, como vão ser chamadas. Então, não está confinado numa fronteira geográfica do mundo eurocêntrico, né? Se pensa na França, mas esse movimento também está priorizando não apenas essas mulheres que estão nascidas no país, né, na França, mas também refugiadas, imigrantes, aquelas que vieram de colônias, etc. Então, pensar outras mulheres que também não escapam, né, de opressões. No Brasil, nossos vizinhos todos, a gente também sabe de vários abusos contra mulheres, sobretudo mulheres negras, né, que ficou super claro, de novo, reforço, durante a pandemia, né, o trabalho doméstico que é feito, sobretudo, majoritariamente, por mulheres negras, com baixa remuneração. Então, essa herança colonial, né, com esse racismo estrutural que existe, a autora a Françoise Verger vai colocar que essas mulheres, as mulheres negras, elas são essenciais para esse funcionamento desse patriarcado. A gente pode aplicar isso para o patriarcado brasileiro também. Então, esse trabalho invisível que organiza e cuida de toda uma sociedade, cuida dos nossos filhos, falo filhos nossos aqui enquanto mulheres brancas burguesas que ficam nos seus afazeres, enquanto a Françoise Verger vai dizer, as mulheres negras, entre aspas, abrem as cidades todos os dias, limpando os espaços que precisam estar higienizados, perfeitos, né, para o funcionamento, para que as engrenagens todas desse patriarcado, desse capitalismo neoliberal, continuem existindo, né, e girando perfeitamente. Então, tem esse grupo de mulheres negras que seguem para a classe média todo dia, nas casas dessas pessoas, fazendo esses serviços com essas jornadas diárias, com um trabalho que é perigoso, que é mal pago, que é considerado não qualificado, né? Nenhuma novidade nesses discursos, mas que a gente tem que pensar, é indispensável problematizar e dar as voltas com isso tudo que não é passado, que é presente, que está acontecendo, né? Bom, aí na imagem da direita vocês estão vendo um trabalho da Liliana Angulo, ela é uma artista
colombiana, que vai fazer um trabalho fortíssimo, com várias séries, performances fotográficas. Ela faz o negro tópico a partir de uma referência de um cartoon, né, um desenho. Na aula, no curso nós outras a gente vê melhor isso, mas eu trouxe uma fotografia para a gente ver esse estereótipo associado ao afro, como a própria Liliana vai dizer, né, e mais especialmente as mulheres afro, que também está aí questionando essas representações, esses papéis que foram culturalmente construídos, né, a gente sabe, com relação a essa população, e que estão o tempo todo se generalizando, se reforçando por uma série de dispositivos. Então a gente tem publicidade, televisão, linguagem, que ficam a todo momento, entre aspas, normalizando essas práticas racistas, né? E aí a gente tem a Angulo criando essas imagens, né, mimetizando, congelando, né, na fotografia, a empregada doméstica negra. Então, com essa parafernália, esses aparatos todos que ela coloca, seja fogão, ferro, liquidificador, espanador, vassoura, pano de prato, fazendo uma alegoria, né, fazendo uma série de contrastes aí, pensando, então, como essa mulher negra é normalmente a empregada doméstica e a empregada doméstica normalmente é negra. Então, pensar nessa correspondência, né, e ela faz essa correspondência dentro de toda a imagem. Pensem aí nas roupas, na estampa do azulejo, figura e fundo que ficam se confundindo. Então, tem uma eficácia de visibilidade, invisibilidade, de camuflagem, né, essa servidão, pensar nesses objetos de consumo. Ela vai fazer todo um corpo de trabalho que vai ter muito foco, ela vai dar, né, ceder lugar, chamar a luz, sobretudo a cor da pele. Então, pensar na marca da raça, né? Então, a Liliana Angulo está muito interessada em evidenciar essas marcas de imposição ou de opressão, né? De uma nova ou de uma velha ordem que não é desejada, né? Que é muito definida pelo outro. Então, esse corpo feminino negro que é manipulado e que é enquadrado por um poder e que é transformado em mercadoria ou, várias vezes, em objetos. Então, a Liliana, nas suas performances, né, ela é uma afrodescendente, inclusive pinta a pele de preto, né? Alguns autores vão dizer como se ela estivesse reafirmando duplamente essa cor, essa sua identidade, e é essa série Negro Tópico, que tem outras fotos, mas que eu trago aqui uma imagem que a gente vê um autorretrato, uma ação doméstica, figura e fundo, né, de tecido de toalha, de mesa estampado, a pele pintada, o amarelo, essa peruca de lã de aço, todos esses tensionamentos que ela traz dentro dessa imagem. Bom, se a gente está pensando nesse conceito de violência racial, né, tem uma outra lente, uma outra perspectiva que a gente pode colocar de investigação, que é super relevante, que também nos faz olhar para as formas de violência que são sofridas pela população feminina não branca na América Latina, que a gente tem muito como essa categoria dessa mulher que tem que ficar despojada desse feminismo homogêneo, tá? Ou hegemônico. A gente tem que pensar como, por exemplo, a teórica Rita Segato, né, vai estar pensando que temos que nomear e trabalhar e tratar desses outros problemas que são vivenciados, que existem, né, com mulheres não brancas, né, e compartilhar desse pensamento, desse sistema de valores. Então, descolar desse feminismo eurocêntrico, né, que tende muitas e muitas vezes a tomar como um estereótipo essa experiência dessas mulheres brancas, né, desses setores mais abastados, e aí ignorando raça, ignorando classe, ou seja, fica blindada, exclui uma série de intersecções que vão dar origem, né, que são o molde, a matriz, para uma série de posições que são as da desigualdade, né, e as dos direitos também. Então, eu trago esse trabalho que vocês estão vendo, da Arissana, por conta também de várias opressões e vários preconceitos que ela sofreu, uma artista de origem indígena que cria a obra Mickey, né, que significa, ou Mikai, eu não sei exatamente a pronúncia, mas que significa pedra que corta, e ela então traz essa peça, que é um facão, que é de cerâmica, né, com essa pergunta escrita: o que é ser índio para você? Em vários momentos do curso, que é uma aula aberta, meio que a mostra, a gente vai ter partes de levantamento de discussões, de reflexões, muitas vezes sem a pretensão
de tentar responder, mas tensionar um pouco mais as coisas. Aqui é o caso, né? A própria artista questiona, indaga, né? Deixa aqui. O que é ser índio para você? E a gente tem essa arma, talvez não arma, porque também é um objeto ambíguo, né? Então, a gente tem um facão que pode servir para vários trabalhos cotidianos, ou seja, na cozinha, ou no campo, ou na terra, que é um instrumento, né? E também pode ser alguma coisa como um dispositivo de violência, de morte, alguma coisa nociva. E aí, então, quando eu falava de arma, eu queria colocar nessa representação, né, desses primeiros contatos entre os povos indígenas e os povos ocidentais, europeus, né, alguma coisa que também remete muito a uma experiência, de novo, de opressão da ariçana, né, de que índio não vai no shopping, de que índio não tem sobrancelha, de que índio não tem educação, etiqueta, né, vamos colocar assim, nas palavras dela mesma, falando, né, esses estereótipos de coisas que ela já ouviu, de que índio tem que viver só na floresta, que índio não está em zona rural, ou em zona litorânea, ou em zona urbana, e ela, né, pertencente ao povo Pataxó, a Coroa Vermelha, né, essa aldeia que ela mora é uma aldeia urbana. Inclusive, a Ariçana é professora de artes na escola Pataxó. Então, pensar um pouco nessas imagens todas aí, agora talvez um pouco mais um feminismo decolonial ligado à população indígena, vocês podem ver na imagem da direita um envelope, esse remetente, né? Isso é dentro de um projeto chamado Quarentine, da plataforma 55SP, que foi uma espécie de cooperativa entre artistas do Brasil. Todos os trabalhos tinham o mesmo preço, todos os trabalhos que eram vendidos, né, podia comprar às cegas, foram repartidos os valores, né, entre todos os colaboradores, e esse, então, é o remetente de onde vinha o trabalho da Ariçana, né, nesse envelope, onde ela coloca indigente, indiogente, indigenate, né, então eu quis trazer um pouco desse próprio autodeclarar-se, assim, da artista, que eu acho que esse trabalho também, que vocês estão vendo na esquerda, o Micai, de 2009, conversa um pouco com esse trabalho aqui da Salissa Rosa, que é de uma série Resistência, que ela começou em 2017, que também é um trabalho inspirado numa outra indígena, que é a Tuíra Caiapó, que tinha um episódio que ficou conhecido, né, que ela coloca um facão no rosto do presidente da Eletronorte, né, uma posição franca, né, clara de oposição à construção da usina de Belo Monte no Pará, isso no final da década de 80, quase início da década de 90, e então, de novo, essa série de fotografias, agora o facão reproduzido, né, ela registra de pessoas próximas e familiares, um trabalho que, de novo, a gente fica tecendo essas teias de conexões, pode conversar um pouco com aquele da Carolina Caiaceno que a gente viu dos tecidos com os bordados, né? Então, aqui ela pega esses objetos íntimos e pessoais do pai, da irmã, de outros colegas, de novo, de uma ferramenta que, por um lado, é claramente um símbolo de ameaça e também de resistência e também super utilizado, né, no dia a dia, no campo, na cozinha, nos trabalhos rurais, como eu falei. Então, pensar nesses facões, né, ou nesse objeto que dispara ali por si só, né, um símbolo com tantos discursos, tantas representações, que pode contar histórias coletivas diferentes, né, de opressor e oprimido, que registra uma série de práticas que são dissidentes e latentes, né, com muitas facetas, é um pouco sobre isso também. Mais coisas que é sobre. Sueli Carneiro, né, eu queria trazer, pensar, de novo, esse questionamento que eu já lancei que ela faz, né, de que mulheres que a gente está falando nesse mito de fragilidade feminina, né, que as mulheres negras, elas nunca se reconheceram nisso, nesse mito, né, porque elas nunca foram tratadas como frágeis, né, elas trabalharam durante séculos como escravizadas nas lavouras, nas ruas, eram vendedoras, eram quituteiras, eram até prostitutas, e vem aí um bando de mulheres dizer que essas, que se dizem feministas, né, que essas mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. Quando, na verdade, já tem toda uma parte de um contingente de mulheres negras, sobretudo,
que estão fazendo isso desde que o mundo é mundo, e são tratadas, né, com identidade de objeto. Então, eu vou ler Sueli Carneiro, peço com muita licença, né, para as palavras dela, que fala: no Brasil e na América Latina, a violação colonial perpetrada pelos senhores brancos contra as mulheres negras e indígenas e a miscigenação daí resultante está na origem de todas as construções de nossa identidade nacional, estruturando o decantado mito da democracia racial latino-americana, que no Brasil chegou até as últimas consequências. Essa violência sexual colonial é também o cimento de todas as hierarquias de gênero e raça presentes em nossa sociedade. Violência sexual colonial é o cimento. O que poderia ser considerado como história ou reminiscências do período colonial permanece, entretanto, vivo no imaginário social e adquire novos contornos e funções em uma ordem social supostamente democrática, que mantém intactas as relações de gênero segundo a cor ou a raça instituídas no período da escravidão. As mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada que o discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido, assim como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão sofrida teve e ainda tem na identidade feminina das mulheres negras. Então, pensar que existe, né, toda uma perspectiva feminista, que essa variável do gênero não dá para ser separada de outros eixos de opressão, ou seja, ela está completamente imbricada, existe toda uma análise que tem que levar em conta outras categorias, né? Então, pensar nesse contexto de sociedades que são multirraciais, pluriculturais e, sobretudo, racistas, ou seja, a gente está falando das sociedades latino-americanas várias, né? Então, pensar nesse eixo articulador do racismo também, e todo esse impacto que tem com relação com as relações de gênero, né? Então, isso mesmo, ele próprio determina essa hierarquia de gênero na nossa sociedade. Isso a gente vai ver numa série de obras ao longo do Nosotras, tá? A gente vai ter 2 módulos só de imagens raciais e muita coisa afro, de vários trabalhos de diferentes lugares da América Latina, que vão falar desses discursos, que vão estar aliadas, né, com outras pensadoras. A gente vai conjugar muito isso, um pouco teoria, um pouco prática, no sentido das práticas artísticas, dos trabalhos que também estão compondo com isso. Deixa eu molhar a boca, senão não vou dar conta. Bom, e aí, queria falar de um outro aspecto aqui, eu só coloco um spoilerzinho, né, que a gente tem várias faces aqui, é uma delas também, dessas discussões todas, inclusive está, não sei, um dos trabalhos mais impactantes que eu vi nos últimos anos, né, e aqui eu deixo só algumas imagens, eu vou falar bastante dele no Nosotras, né, mas aqui eu quero falar do que ele envolve, que é falar muito também dessa mistura, dessa união entre um patriarcado e os colonizadores, né? Então a gente tem alguma aliança aí que faz toda uma praxis que, obviamente, não está ligada tanto a uma certa racionalidade, mas de certa forma sim também, né? Mas a gente tem toda uma construção epistemológica de um homem branco que é igual ao humano, e aí a gente tem a mulher, né, como uma parte irracional desse plano, que é muito sensível, que é emocional, toda uma certa construção de estruturas, e aí a gente tem ainda o grupo dos indígenas, vamos colocar assim, né? Então, pensar que tem todo um feminismo indígena que ainda tem que defender uma série de propostas de construções, como a economia comunitária, a solidariedade feminina, o território como corpo, o trabalho da reprodução coletiva, o antimilitarismo, então toda uma resistência, sobretudo à privatização da terra. Esse vai ser um eixo fundamental, vai falar muito da valorização do corpo, da memória, da diferença, pensar então que tipo de representação de sujeito que há, por exemplo, num trabalho de uma artista indígena, contraposto, porque não coincide, né, não corresponde com um sujeito racional que é autocontrolado, que tem essa masculinidade, né, e está dentro de uma norma que é estética, que é ética, que é política, ou seja, não tem essa identificação, né, com uma certa organização de um gênero atribuído, de uma orientação sexual atribuída, de uma afetividade capitalista,
de toda uma série de saberes, conhecimentos, ensinamentos, educação, que, no fim das contas, precisam, a todo momento, resistir a uma série de opressões de racismo, né? Então, pensar que também nas artes existem contribuições que vão tentar e que conseguem, né, que são felizes, eu quero colocar que não ficam só na mera tentativa, né, de construções de marcos, de discursos, de criações de imagens feitas por mulheres indígenas da América Latina, que a todo momento são invisibilizadas, são excluídas, são condenadas à pobreza, que tem muito dos seus trabalhos desvalorizados, né, ficam à dependência desses mercados que ficam categorizando como artesanatos, ficam na dependência de homens. Então, pensar toda uma proposta cultural feminista que vai falar dessa representatividade, dessa visibilidade também dos setores indígenas, né, reafirmando aí a identidade de vários povos e de vários saberes. Bom, por um outro lado, a gente também tem que pensar esse poder colonial, né, que está permeando como uma água que vai adentrando, invadindo, assim, essa resistência desses movimentos latino-americanos. Claro, abordando aqui, a gente já sabe nesse tripé de gênero, raça e classe, né? Pensar e entender muito essa abordagem, porque a gente está falando de feminismo decolonial, então não tem como pensar na Maria Lugones, que, infelizmente, faleceu ano passado. Mas a gente tem, então, essa questão de gênero super intrínseca à colonialidade, né? E pensar que a gente não pode ficar só nessa dicotomia homem e mulher, e não pode ficar também nessa orientação só da heterossexualidade, né, que está completamente biologizada, né, que é compulsória, que é obrigatória, e que tem muito a ver também com a colonialidade de gênero. Então, pensar, como a Maria Lugones está falando, que a heterossexualidade, né, tem sido sempre, constantemente, perversa. Ela é super violenta, ela transforma as pessoas que não são brancas em animais e as mulheres brancas nessas constantes reprodutoras dessa raça branca e dessa classe que é a classe burguesa. E, de novo, pensar como essas organizações indígenas, né, colocam esses problemas, essas questões todas da heterossexualidade, que é obrigatória, numa agenda, numa pauta, né? Pensar em toda essa questão da diversidade sexual, que ocupa um lugar super reduzido, que é para ser minguado, que é para ser não, né? Que eles pretendem que seja mínimo, né? Nessas discussões, nas questões dos direitos à diversidade sexual, né? Pensando, claro, dentro de uma agenda majoritária, dessas lógicas dominantes todas e homogêneas, né? Então, de um compromisso, do que também a Maria Lugones está colocando um foco, chamando a atenção, né, para que se pensem nessa complementariedade ou nessa pluralidade de orientações e de gêneros, sobretudo quando se pensar nos setores indígenas, para pensar na preservação das suas tradições, para pensar como existe todo um sistema, né, masculino que quer manter uma obediência e uma docilidade, né, sobretudo por parte das mulheres, nessas culturas dominantes. Então, como romper com essas estruturas simbólicas, masculinistas, né, e como alguns trabalhos de arte também vão, de certa forma, ser uma ameaça para essa estrutura geral de um sistema, né, dessa existência. Então, como é que isso também se atravessa dentro do campo das artes? E a gente vai ter, então, a Maria Lugones para pensar muito, né, entender e perceber como esse sistema é mais complexo e como a gente pode, de alguma forma, tentar rechaçar isso ou promover algumas transformações, algumas outras relações, né, em eixos que são estruturais, que são essenciais. Então, ela também traz uma boa base para a gente entender todos esses processos, nesses entrelaçamentos, porque, no fim das contas, é isso, né, uma super trama de produção de raça e gênero. E ela, claro, está dentro desse contexto que a gente vai ver bem no curso, né, nos outros, nos módulos, sobretudo na base teórica. Dentro do modernidade e colonialidade, a gente tem, aqui vocês estão vendo o Aníbal Quijano,
que também está percebendo muito essa intersecção de raça e de gênero, né, nas estruturas todas. E aí, então, o que a gente tem que pensar, né, o que ele está querendo colocar uma análise é desse padrão, desse poder capitalista eurocêntrico global, e como a gente pode, então, pensar que esse poder está estruturado, né, em dominação, em exploração, e como isso está em âmbitos super básicos da nossa vida, né? Diríamos que são primordiais no sexo, no trabalho, na autoridade coletiva e nas nossas subjetividade e intersubjetividades, né? Então, a partir disso, a gente vai ter esse grupo, a gente vai ver bastante esse programa, né, de investigação do Modernidade e Colonialidade, que então vai oferecer uma análise super crítica desse legado colonial, né, uma perspectiva super relacional, então tem um compromisso político, tem um compromisso filosófico, de pensar a partir do Sul, né, então fazer uma perspectiva muito própria, muito localizada geograficamente, para um futuro libertador, democrático, pensar nesses jogos de dominação, de colonização. Então, é um programa que é construído no final da década de 90, que vai reunir diferentes estudiosos latino-americanos, poucas mulheres, a Maria Lugones é uma delas, inclusive ela está em interlocução com o Aníbal Quijano, pensando que existem alguns tipos de colonialidade, né, de saber, de ser. A Maria Lugones vai pensar nessa colonialidade de gênero. E aí pensar, então, no que existe dentro desse programa, desse giro decolonial, né, que essa é a marca epistêmica, a marca teórica, a marca política desse grupo, que está tentando, busca, né, compreender essa permanência dessa colonialidade que existe em termos globais, né, em diferentes níveis, tanto na vida pessoal, íntima, miúda, quanto na vida mais ampla, mais global, mais política. Então, as relações de gênero, de raça, de sexualidade, de localização geográfica estão sendo tratadas, elas não servem, não conta, não basta, não tem como ser dicotômica, né? Pensar em todas essas hierarquias para pouco a pouco começar a desfazer ou superar essa colonialidade nessas relações que estão todas aí estabelecidas. Eu trago uma citação do Castro Gomes, pensando nesse conceito de decolonialidade, que resulta útil para transcender a suposição de certos discursos acadêmicos e políticos, segundo o qual, com o fim das administrações coloniais e a formação dos Estados-nação na periferia, vivemos agora em um mundo descolonizado e pós-colonial. Nós partimos, ao contrário, do pressuposto de que a divisão internacional do trabalho entre centros e periferias, assim como a hierarquização étnico-racial das populações, formada durante vários séculos de expansão colonial europeia, não se transformou significativamente com o fim do colonialismo e a formação dos Estados-nação na periferia. Bom, a sede está braba, muitas coisas, vamos lá. E aí, então, pensar nessa expressão colonialidade, né, que vai ser um marco, um eixo, pensar muito também na colonialidade do poder, né, esse processo fundamental que está estruturando todo um sistema mundo moderno, colonial, que está articulando vários tipos de relação entre centro e periferia, entre norte e sul, entre metrópole e colônia, que funda uma série de divisões que são étnicos, raciais, sobretudo divisões sexuais também de trabalho, pensar em todo tipo de violência, né, que isso acaba acarretando no interior, no bojo, sobretudo com relação à mulher nessa sociedade colonial. Então pensar também nessa colonialidade das relações de gênero, desse regime de poder que está instaurado nas colônias, né, pensar que dentro dessa matriz que provoca aí uma série de relações de dominação, de exploração, de conflito, a gente tem nas subjetividades e intersubjetividades, sobretudo com relação ao ser mulher, né, algumas coisas de opressão, de desigualdade que ficam asseguradas, né, então experiências cotidianas de mulheres e de grupos desfavorecidos que vão, então, a todo momento ter que resistir nessa geopolítica de dominação que está se estabelecendo nesse mundo, nesse cenário, né, para pensar outros fluxos, né, para sair dessas eternas consequências aí. Bom,
Outro momento que a gente vai ter também no Nós Outras, e que eu queria aqui rapidamente pontuar, vocês estão vendo esse trabalho do Mulheres Públicas, as vantagens de ser lésbica, um trabalho super recente, do ano passado. Elas são um coletivo argentino, tem um trabalho maravilhoso, procurem o site delas, vocês podem fazer download, imprimir, é um pouco dessa proposta, todos esses cartazes, tem um pouco de uma inspiração, talvez numa estética meio do Guerrilla Girls, fundo branco, texto preto, super simples, e uso do sarcasmo, da ironia. Então, quais são as vantagens de ser uma mulher lésbica? Não ter que gastar todo o seu salário ao abortar. Não ter que pagar a conta do restaurante quando for expulsa por causa dos seus beijos, né? Não ter que se lembrar de tomar os anticoncepcionais todos os dias. Ficar muito independente depois de seus pais te botarem para fora de casa. Então, a gente vai ter, dentro dos sistemas de opressão racial, sexual, de classe, né, que estão interrelacionados, que é muito difícil distinguir, desassociar, a gente também tem o racismo e o heterossexismo como sistemas de opressão que ficam a todo momento tentando se justificar para existir. Então, essa aliança, né, de novo, nosso tripé entre classe, raça e gênero, também vai estar muito alicerçado aí na ideia dos heterossexuais versus quem não é heterossexual, e pensando, para simplificar na sigla, né, LGBT, a gente tem mais. E aí pensar, então, toda uma história que existe com relação também às mulheres latino-americanas, e aqui eu trago o coletivo Mulheres Públicas, né, então pensar que não, no próprio nome, né, de sair desse lugar do privado, do íntimo, do particular, e trazer à tona, trazer para fora, para ser conhecida por todas, todos e todes. Então a gente também vai falar um pouco desse feminismo LGBT, tentar de alguma forma contemplar um pouco, né, desses discursos dentro da sigla, dentro das militâncias, pensar como também existem dentro do campo das artes vários e várias artistas que estão dando visibilidade, de novo, tensionando, provocando, torcendo até, desconstruindo vários e vários discursos. Com relação ao pós-colonial e a crítica feminista, também a gente vai pensar muito nessa insistência que tem, né, de pensar que o colonizado ou a colonizada não é uma categoria única, mas chamar muita atenção que, na verdade, existem uma pluralidade, né, que é marginalizada no interior dessa sociedade que é colonial, patriarcal. Então, pensar, né, consideravelmente nessas diferenças entre homens e mulheres, sobretudo nas mulheres, entre as mulheres, né, pensar duplamente, triplamente nessas colonizações, nessas submissões, opressões, dominações. São essas nossas palavras, né, nossos vetores agora, realmente, nessa aula que nos interessa falar com relação a esses corpos femininos e esses lugares todos, né, dentro desse poder discursivo que pensam, então, essas mulheres. Então, a gente vai ver um pouco isso melhor na próxima aula. Deixa eu só coisar aqui rapidinho. E aí, então, pensar todas essas lutas com relação a esse novo discurso colonial, né? Pensar em outros movimentos que acontecem, em outras culturas da modernidade, em vários projetos feministas de libertação e de liberação das mulheres, né? Que tentam combater esses, entre aspas aqui, neocolonialismos, né? Desde o período pós-independência. Pensar que, claro, é um processo, ele é vagaroso, ele vai num ritmo com essas lutas internas a todo momento sofrendo resistência, blindagem, dessas coisas todas, desses caminhos que precisam ser desobstruídos, e aí tem uma série de reconhecimentos, de reivindicações, nessas condições todas, né, de subordinação cultural, econômica, política, né, dos grupos ditos desfavorecidos, como precisam enfrentar todas essas oposições ao colonialismo, né, de novo, nessas esferas que são políticas, que são econômicas, que são sociais, que são culturais, e pensar, então, nessa precarização, sobretudo, do trabalho das mulheres, né? Então, pensar como nos países do Sul, a gente tem essa exploração da mão de obra feminina,
que é um trabalho que é barato, que é invisível, que é dócil, que várias vezes são feitas por migrantes, né, nos países do norte, pensar nessa baixa qualificação profissional, de prestígio social, então empregadas domésticas, faxineiras, babás, cuidadoras, né, todas essas relações de gênero que também ocupam dentro do universo doméstico familiar, né, para uma não divisão sexual do trabalho doméstico, né? Então tem esse reforço, essa intensificação, essa vulnerabilidade com relação ao trabalho dessas mulheres dentro dessas lógicas todas, essas engrenagens do capitalismo, né? Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Um segundinho. Bom, e aí vocês estão vendo, né, um trabalho da colombiana, da Maria Teresa Encapé, no início da década de 90, né, que coloca caixa de papelão e malas, né, no espaço expositivo. Ela faz essa performance, uma coisa é uma coisa, né, então quase identificando os lugares, assim, uma coisa é uma coisa. Isso está num espaço central, né, num pavilhão do espaço expositivo. E aí, então, ela vai abrindo vários pacotes e vai tirando várias coisas de lá, aleatórias, várias peças de roupa, sapato, talher, pote, copo, vela, lápis, fruta, coisas de cosmética, né, de beleza, coisas de cozinha, de limpeza, acessório de escritório. E aí ela entra, né, assume o espaço expositivo, assim, numa posição que ela fica ali meio acocada, e aí ela vai então colocando todos esses objetos, né, nessa coisa meio labirintítica, meio espiral, né? Então ela se agacha ali e aí ela vai começando a empilhar, formando esse desenho, mas que também é uma ação que é repetitiva, né? Ela fica sucessivamente esvaziando as bolsas, as malas e colocando esses objetos nessa linha reta. Então, um pote, um sapato, fósforo, vai criando essa cadeia, né, com esses ângulos retos, assim, e aí ela gira de novo e está fazendo esse trabalho que é sem interrupções. A Maria Encapé adora trabalhar bastante tempo dentro de uma performance, fica mais ou menos 8 horas, se a gente pensar também mais ou menos uma jornada de trabalho, né, que ela fica separando, empilhando, reconhece os objetos, coloca nessas fileiras, nessa espiral que vocês estão vendo. Então, essa ideia de reorganizar novamente de forma diferente, reembalar, tira da mesma sacola, coloca numa diferente, por cor, por tamanho, por função, né? Tem uma ideia, assim, de uma ação que se realiza a todo momento, assim, com esses objetos que estão ali à disposição para criar essa coisa da rotina do trabalho. Eu vou deixar uns segundinhos a performance aqui. Depois eu vou colocar o link lá no Telegram para vocês olharem também, tá? Eu vou deixar no mudo, não nos interessa muito. Desculpa, gente. Aqui. Então, pensar, né, nesses ritmos que ela cria, que é lento, que é rápido, que é mais sereno, que é mais ansioso. Perceber esse tempo dessa ação, assim, né? Ela vai se agachar, ela vai se curvar, pega o objeto, pega a vestimenta, olha. O público que fica ali junto, né? Senta ou fica andando, desfilando durante a ação, né, no espaço expositivo. E esses objetos, então, que ficam tomando forma ou conformando a forma, né? Então, também tem essa ideia de ressignificar, criar esses gestos todos aí para uma determinação, né? Tem um tempo, tem um espaço, ela fixa as coisas, tira da caixa, coloca numa imagem, num desenho, tem uma monotonia desse pensamento. Agora é o cara comentando um pouco sobre a performance, não nos interessa tanto. Mas pensar, então, nessa ideia do cíclico, do labirinto, né? Tem uma coisa meio quase o karma lá do Sísifo, né? Que sobe com a pedra e aí quando chega em cima da montanha, rola de novo e começa.
quase como personificar o que a dona de casa faz, né? Dia, depois de dia, depois de dia, depois de dia. Reproduzir a ordem, né? Perpetuar esse eterno presente, assim. Tem um ato ali quase maníaco, assim, né? Que é renovado desse trabalho, que, de novo, é invisível das mulheres, né? Uma coisa mecânica, esquizofrênica, né? Que a dona de casa tem que fazer diariamente. Ela não tem que, né? Mas pretendem que ela faça diariamente, intencionam, é de interesse que ela tenha isso aí a todo momento. Bom, aí tem esse outro trabalho, de novo, das mulheres públicas, né? Esse coletivo maravilhoso, que também traça essas relações do corpo, mulher, casa, tem essa ironia toda aí, esse sarcasmo, essa produção que elas fazem também com esse slogan de reclamação, né? Então, pensar exploração, uso do tempo e trabalho das mulheres em benefício do outro. Então, esses desenhos com essas tarefas domésticas que também estão descrevendo aí, né? Quase com esses livrinhos de rima infantil, assim, falando sobre, de novo, essas tarefas invisíveis, que são feitas por mulheres, que não são remuneradas, que não são consideradas trabalhos, mas que ficam, de novo, sustentando todas as engrenagens, né, de uma certa economia global. Então, pensar nessas ocupações femininas, né, esses trabalhos que também estão falando sobre isso, eu vou mostrar mais um do Alejandra Dourado, Castigadores Domésticos Moderados. Eu vou deixar também o link no Telegram para quem quiser depois assistir todo o trabalho. Então, a artista boliviana, né, de Cochabamba, vai personificar de novo essa tríade de corpo, mulher em casa. Vários trabalhos dela falam sobre isso. Mas nesse vídeo, no Castigadores Domésticos Moderado, um trabalho de 2007, ela relata ali com várias mulheres, nesses cantos claustrofóbicos, né, da casa, assim, elas ficam de costas para a câmera, a gente só tem essa voz que ficam relatando dessas experiências corporais, né, que falam de violência, que falam de abandono, que falam de sofrimento. Tem uma quase resignação nessa narrativa nessas mulheres, né? Então, desses corpos femininos que aparecem e desaparecem, tem essa luz ali intensa que fica num canto junto. Então, pensar também no próprio rosa, né? Que ela traz, que tem toda uma simbologia, alude a várias coisas, nessas histórias todas que falam também de um aprisionamento, né? Com o próprio corpo, da forma que está contando nas obras, a gente vê. Bom, aí eu queria trazer essa maravilhosa, que eu amo de paixão, que é a Glória Zaldúa, para pensar também esse pensamento fronteiriço, né, pensando muito a partir dessa perspectiva da subalternidade colonial, né, uma série de contribuições que também vão ter desse pensamento que vai rejeitar várias noções que ficam tentando se basear em essencialismo ou em hierarquia e pensar muito mais no conhecimento que é produzido a partir da multiplicidade, né, de histórias locais, pensar isso também nos interstícios, nos entres, né, nas frestas, brechas, pensar essa noção de fronteira nas dimensões que não são puramente ou só geográficas, mas que também são, muitas vezes, né, culturais, que também são sociais, étnicas, né, históricas, políticas, pensar no que segrega, no que divide, e pensar como também a gente pode sair dessa divisão ou dessa zona limítrofe, né, que está o tempo todo separando pessoas e lugares, e pensar em outros tipos de mapas, de cartografias que saem dessas demarcações, desses domínios coloniais, né? Então, pensar num outro tipo de dimensão que não está mais fundada nisso que a todo momento estratifica, né? Então, pensar a fronteira a partir do qual seja um lugar que se construa, né? Um espaço de enunciação, um local onde também se encontram saberes, onde também existem experiências que são capazes de deslocar esse sujeito, que não é mais para ser visto, né, num sujeito de vitimização, né, mas muito mais na condição, na inscrição, na possibilidade de agenciamento, né, um sujeito da sua própria história. Então,
A Glória Zadua é uma dessas artistas importantes, né? A gente, quando pensa em fronteira, me lembra muito, eu quis trazer aqui o trabalho da Ana Mendieta, né? Vocês estão vendo o Coração de Roca com Sangue. Eu já promovi uma aula do módulo único sobre ela. As silhuetas talvez seja o trabalho mais importante que ela faz, no sentido de ser o mais famoso, assim, o mais conhecido. Não sou ninguém, quem sou eu para dizer qual é o trabalho mais importante? Quer dizer, né, realmente que tem uma força de alcance, assim, quando a gente pensa em Ana Mendieta, talvez a silhueta seja o que dispara logo dentro da produção dela, né, um imaginário de imagem, e pensar também, né, como a Ana Mendieta, uma artista cubana, que foi para os Estados Unidos com a irmã, né, no projeto Peter Pan, teve momentos de separação, de sofrimento, que o tempo todo se sentia entre culturas, no não pertencimento, de lidar com essa vida, né, nos Estados Unidos, de tentar estar ali pertencente, né, que vai trabalhar com raízes, com saberes, com ancestralidade, que trabalha muito com a terra, muito com esse corpo, quando vocês veem essas fotografias aí desse filme, né, desse corpo voltado para baixo, dessa silhueta que ela está fazendo com esse sangue, esse abraço íntimo com a terra, né, então pensar como também isso vai estar conversando, de novo, com a Glória Zadua, né, então pensar que tem muitos teóricos, muitos movimentos políticos, sociais, que estão transformando, pensando em tentativas de transformar essa geografia do conhecimento, né? E pensar nesse pensamento, pensar no pensamento, estabelecer um pensamento de fronteira, né? Pensar uma produção de saberes que é das bordas, né? Que tem outros modos de pensar, uma consciência que é super crítica, que tenta romper com esse modelo hegemônico ocidental, né? Então, se a gente tem, por exemplo, a Maria Lugones, né, que propõe analisar toda essa opressão de gênero, de raça, de exploração, a gente tem também uma experiência subjetiva de colonialidade, né, que está muito ligada também a essa própria ferida colonial, de dominação, de opressão, que é a Glória Anzaldúa, que vai falar dessas margens, né, esse locus fraturado de uma subjetividade que tenta se construir e ao tempo todo parece que querem que se dissolva, né, então uma dupla ou uma múltipla consciência, né, para falar como a Glória Anzaldúa, né, de uma nova consciência mestiça, pensar, então, como isso está num limiar, quase num marginal, né, a partir dessa diferença colonial do que se produz, que sujeito é esse que está ali, do que ele fala, como é que isso se organiza também, né? Então, essas resistências, essas invasões todas, essa subjetividade que também é ativa. Então, pensar essa perspectiva que também revela uma série de oposições que são concretas, que são vividas, né, dessa experiência cotidiana. De novo, o feminismo decolonial promovendo essa crítica, né, contra uma universalidade que está sendo imposta por essa modernidade colonial, né? Então, reivindicar a todo momento intersecções de gênero, de raça e de classe. E aí, um dos últimos trabalhos que a gente vai ver hoje, né, voltando um pouco assim para fechar esse laço de pensar de novo o que é ser indígena hoje, né? Então, esse trabalho maravilhoso da Salissa Rosa, que vai promover entre 2018 e 2019, durante o programa que ela tem com a Bolsa Pampulha, né, refletir, né, de novo sobre esse esgotamento, essa escassez de vários sentidos, né, que poderiam ser múltiplos, mas que esse mundo globalizado impede a todo momento, né? Então, revalorizar as culturas ancestrais, trazer de novo, né, isso para um relevo, né? A artista ela vai fazer muito desses processos para falar dessa divisão originária desse território americano, de voltar às nossas raízes, voltar à nossa cultura, e ela faz aqui um trabalho que tem a ver com uma trajetória indígena urbana, né, no território brasileiro. Então, um contexto super marcado por violência, por migração forçada, por todo um apagamento de ancestralidade, de memórias, de vários rituais. A artista, então, faz uma espécie de horta, né, para pensar, então, no mundo da mandioca, no mundo do milho, a possibilidade de enraizar a cultura indígena também na cidade de Belo Horizonte.
Eu trago aqui as palavras dela sobre esse trabalho, Umuarama. Então, Umuarama, no Tupi, local ensolarado onde se encontram os amigos, um lugar de descanso. A palavra arte não tem tradução em quase nenhuma língua indígena, porque, assim como no contexto ancestral africano, os povos tradicionais não separam a arte da vida. Assim, a arte abrange um universo de práticas que não são necessariamente um objeto ou um artefato, mas que compõem em ritualizar a vida. No mundo globalizado em que vivemos, com esgotamento de sentidos, faz-se necessária a construção de novos valores que deslocam para a revalorização da cultura ancestral, o que deveria permanecer arcaico, mas é, ao final, futurista. Nesse sentido, nasce a Horta de Mandioca, em terreno anexo ao Museu de Arte da Pampulha. E se a gente está falando de terra, de solo, de nascimento, de revalorização, de raízes, né, de resgate, eu queria terminar, mas não terminar completamente, então fiquem por aí, mas apresentar a última obra dessa artista que eu amo de paixão, que é a Cecília Vicunha, chilena, que faz esse trabalho de sementes, um trabalho que estava exposto na Bienal do Mercosul 12 do ano passado. Eu vou ler com vocês. Em 1971, ela falando, né? Propus a Salvador Allende celebrar um dia da semente. Colher e plantar sementes. Transformar terraços e tetos em jardins. Praças e parques em bosques. As cidades e os campos em um Éden. Além de rio, e disse pensativo. Talvez para o ano 2000. Por minha conta, colhia sementes e fazia mudas minúsculas. Quando as árvores alcançavam alguns centímetros, eu as presenteava. Etapas da semente. Reunir muitas sementes em um lugar para olhar e amar sementes. Só um gesto coletivo de amor poderia para a destruição, o corte e o incêndio dos bosques. A semente esperou todo esse tempo para semear. Algumas esperam uns minutos, outras 3.000 anos ou mais. Guardiãs de um tempo interior sabem quando brotar. Algumas têm peso, outras paraquedas. Vulva geometrizada, toda semente é uma nave espacial esperando brotar. Eu queria terminar falando sobre esses germes de vida, de futuro, da gente pensar outros modos, outros sistemas mundo e trazer esse trabalho belíssimo, né? Pensar como a gente pode brotar essa vulva geometrizada, né? Que é uma guardiã de um tempo interior, que sabe o seu tempo, que sabe o seu momento, que sabe semear, que tem muita sabedoria, muitas metáforas dentro desse trabalho. Cecília Vicunha é maravilhosa, vai estar conosco também no Nosotras. Eu estou falando de linhagens, né, de coisas que brotaram, vou relembrar de onde derivou esse curso. Queria apresentar, então, terminar mostrando um pouco do módulo do Nosotras para vocês. Antes, trazer uma aluna que eu gosto da vossa, que também já participou, a Rosiane, a contar um pouquinho da experiência dela com a mãe do curso. Meu nome é Rosiane, fiz o curso da Annelise, Feminismos em Trânsito, e eu gostei muito do conteúdo do curso, principalmente quando ela aborda questões como corpos que ocupam o discurso, mulher como sujeito político, corpos vulneráveis e formas de resistência. Foram temas que me marcaram bastante, inclusive as referências que ela traz de artistas como a Regina José Galindo e do coletivo chileno Las Teses. Foram referências muito legais, muito importantes, que para mim me fizeram refletir e provavelmente vai refletir em pesquisas futuras também. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa temática, eu recomendo bastante esse curso. Olá! Bom, e agora sim, vou falar, né, disso que é o curso, e para vocês que estão assistindo agora, a gente tem esses R$100 off para as inscrições até as 23h59 agora, segunda-feira, dia 5 de abril, para quem quiser se inscrever. Então, o curso que custaria
397. Para quem se inscrever hoje, vai custar 297. Então, a gente vai ter 2 módulos, um sobre narrativas, outro sobre imagens, com obras de arte, mais oficinas, vão ser um total de 10 horas de aula, com um certificado, com uma nuvem de leitura, com quase, sei lá, tem mais de 150 arquivos, coisas que eu acho que eu selecionei que são importantes, que estão separados lá também para vocês pegarem temáticas, leituras complementares, não precisa de nenhum conhecimento prévio. Vocês, acho que acompanharam a aula e entenderam que a gente vai facilitando com as artistas e com as teorias. Então, com muita alegria que eu convoco, se vocês sentirem de fazer. As inscrições estão abertas, vai acontecer durante abril. Os 2 primeiros módulos, eles são gravados e as oficinas são ao vivo. Então, a gente vai ter um módulo 1, que é nos Outras Narrativas, Epistemologias Decoloniais. Então, fazer um pouco dessa incursão para pensar o que é decolonial, o que é descolonial, colonialismo, colonialidade, esses pensadores do programa Modernidade e Colonialidade, pensar como isso também vai estar segurando, né, estruturando o que as artistas vão estar apresentando para nós nos trabalhos. E a gente vai ter, então, nos Outras Imagens, Afro-Latina 1, Afro-Latina 2, Arte Indígena e Arte Queer, né? Então, um pouco desse compilado aí, com vários nomes de vários artistas de diferentes países, com muitos trabalhos, com várias leituras, várias críticas, né? Eu li bastante autores para dar conta aí da gente fazer. Vocês estão vendo pequenininho, né? Talvez eu deva colocar um pouquinho maior. Todos essas produções, esses trabalhos, eu acho que tem muitas referências, muitas coisas legais aí que podem ajudar quem quiser criar, discutir, escrever artigo, pensar projeto de pesquisa, adentrar o campo para quando for visitações, ver um pouco do debate, eu super recomendo. E aí, então, essa outra parte mais prática, a gente vai ter 2 oficinas, dia 15 e dia 22, 2 quintas-feiras, às 18h30, ao vivo. A primeira oficina, que é Descolonizar o Inconsciente, a gente vai ter um textinho, e depois o texto fica disponível, eu vou fazer uma pequena revisão, né, um trailer dos melhores momentos, e depois a gente vai fazer algumas práticas sobre essa descolonização do inconsciente, que eu acho que é um tema caríssimo, assim, latente, importantíssimo para a gente discutir. E a oficina 2, que é Máquinas de Sentir, Fazer e Pensar, que é inspirado também num coletivo argentino. Essa oficina vai ser maravilhosa para a gente também trabalhar nossos corpos e corpas, cartografar e desprogramar algumas descolonizações, algumas colonizações. E bem, eu queria então agradecer, convocar todo mundo a vir. Quem não sentir de fazer agora, tudo bem, esse curso eu acho que vai ser relançado daqui uns 6, 8 meses, eu só não posso garantir que vai ser esse o valor e nem que vai ter essa promoção. A gente tem bolsas, procurem lá no site, para professoras da rede pública, para pessoas negras, trans e indígenas também. É só acompanhar no site, vocês podem ver aqui pelo link que a gente está passando no chat. Muito, muito, muito obrigada por cada uma de vocês que esteve comigo, que está aqui presente, que quis participar, que está buscando esse conhecimento, está comprometido, que está criando em rede. É muito, muito importante para mim tudo isso está acontecendo. É muito sensível e valioso, realmente. Assim, eu espero que a gente possa se encontrar em breve, seguir construindo. Eu estou disponível para trocas, discussões, dúvidas, tanto no Telegram quanto nas minhas redes. Vocês sabem onde me encontrar. E desejo, então, uma super boa noite para todo mundo. Para quem está vendo depois a reprise, um beijo. Fiquem bem, fiquem seguras, seguros. E é isso aí. Até mais.